Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Pessoal, nos últimos dias foi inevitável e continua sendo falar sobre justiça, sobre judiciário. E aí, muitas discussões acaloradas no mundo jurídico, tanto em relação à atuação dos advogados, à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, as penas muito duras, a falta de individualização das condutas e das penas, tudo isso chamou muita atenção. Mas assim, vamos fazer uma análise mais filosófica sobre isso. Você acha que os questionamentos, as dúvidas são únicas do judiciário brasileiro? Eu sei que o meu canal não é de falar muito de notícias avulsas, é mais voltado à política, judiciário, economia, filosofia, é os segmentos que a gente atua aqui. Mas olha só o que a gente vai conversar. Eu vou trazer um caso para vocês que saiu hoje, um resultado lá dos Estados Unidos, da justiça americana. E aí vocês vão ver que sempre há algo a se esconder. Sempre tem alguém, sabe, de costas quentes, alguém poderoso a ser escondido quando algo estranho acontece. Dá uma olhada nesse caso. Essa moça aqui é a Ellen Greenberg, americana, professora, 20 anos. Ela, em 2011, foi morta com 20 facadas. Segundo as investigações que foram publicadas agora, na quarta-feira, Justiça Americana, ou seja, aconteceu em 2011, ela se matou com 20 facadas na nuca, nas costas. E ela suicidou-se, tirou a sua própria vida. A família questionou porque o processo foi arquivado. Não vão fazer buscas, não consideram assassinato, porque entendem que ela mesma tirou a sua própria vida se auto-esfaqueando nas costas e no pescoço. A família questionou. Ela saiu do trabalho, encheu o tanque do carro, chegou em casa, minutos antes dela tirar sua própria vida, ela passou no posto de gasolina e encheu o tanque. Para quê? Para tirar sua própria vida? Chegou em casa, não deixou carta, não deixou nada, não apresentava quaisquer sinais de insatisfação com a vida, simplesmente foi encontrada pelo namorado. E aí as investigações entendem que é suicídio, tirou a própria vida. E aí é lógico que a família ficou indignada, mas toda a sociedade está indignada com esse caso, a ponto do assunto se tornar notícia internacional, ou seja, Terra trouxe essa divulgação. Então, sabe, é para você entender, justiça não é a mesma coisa que judiciário, embora tratados como sinônimos, muitas vezes, não é a mesma coisa, tá? E aí tem gente que pensa que a justiça o judiciário não é falho, o judiciário é perfeito. Todo mundo sabe que não. Vamos falar de outra coisa aqui também, relacionado ao judiciário, que envolve o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e um advogado. E, coincidência, o julgamento acontecer logo nessa semana, né? O Coronel Meira, oficial que fez a publicação, e escreve: é desproporcional. Advogado que acusou Moraes de ter recebido propina é condenado a 5 anos de prisão e 50 mil reais por danos morais. Eu vou pôr para vocês o que foi que ele escreveu aqui, ó. O advogado Alexandre César Zimberg foi condenado a 5 anos de prisão por ter publicado em suas redes sociais, que Alexandre de Moraes teria recebido propina. O advogado e blogueiro já havia sido condenado em 2 instâncias ao pagamento de 50 mil por danos morais. Será que o mesmo se aplicaria se o ofendido fosse o Bolsonaro? Eu venho trazendo alertas
falando para vocês, e aí eu recebo muitas críticas por isso. Cuidado, mas muito cuidado do que você posta nas suas redes sociais. Se as informações não forem oficiais, sabe? Assim, pelo menos demonstrarem um nível de credibilidade maior, não republique. Não corra o risco de cair nessa falha gigantesca e grotesca que um advogado fez e foi condenado a 5 anos e 50 mil reais. Você tem noção dessas pessoas que caíram no conto do vigário, essas que foram para Brasília? Ninguém aqui exime de entender que são pessoas criminosas. Cometeram um crime. Foram para Brasília. Ah, mas estava impedindo que os outros fizessem vandalismo. Não, eles estavam errados. Só que as penas deveriam ser proporcionais e deveriam ser aplicadas de acordo com o crime que eles cometeram. Invasão de propriedade pública, ali, depredação. É isso. Agora, as penas foram penas duríssimas, 17 anos de prisão. E essas pessoas, elas estão indisponibilizadas para o resto da vida. Ontem, o Estadão publicou uma matéria dizendo que pegou-se, puniu-se com penas gravíssimas, agora faltam os grandes e financiadores e os omissos, quem se omitiu. E a gente sabe muito bem o recado do Estadão. Um desses que foi condenado era entregador, salário mínimo. Foi condenado a indenizar o Estado por 30 milhões de reais. Um entregador tem que condenar. E enquanto ele não fizer a reparação do dano e cumprir a pena, enquanto ele não pagar, ele não consegue sequer a progressão de regime. Você entende que essa pessoa está tendente a ficar mais de 10 anos dentro da cadeia. E a VEP, a Vara de Execução Penal, é o Moraes, o próprio ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E aí, quando eu bato na tecla que a Constituição Federal diz não haverá juízo ou tribunal de exceção, foi descumprido. Essas pessoas não têm foro privilegiado, essas pessoas não têm sequer direito a um recurso. E aí eu vejo juristas, eu vejo gente da mídia, jornalista, falando que aquilo foi o certo e que deveria sim ter sido aberto uma exceção, porque agora é defender a democracia. A democracia pressupõe observância à Constituição. A observância à Constituição pressupõe observar as regras e não criar tribunal de exceção. Não criar tribunal de exceção é democracia. Tribunal de exceção já mostra que a democracia foi efetivamente violada. Então a minha preocupação é essa, as desproporcionalidades. Quantas pessoas fazem acusações o tempo todo? O ministro do Lula, o Pimenta, disse que Bolsonaro simulou uma situação em que a facada nunca existiu. Será condenado da mesma forma, 50 mil reais, 5 anos de prisão, da denúncia que ele fez ao Bolsonaro, da acusação que ele fez ao Bolsonaro, até onde se sabe falsa? Sabe? Então, assim, acusações são feitas o tempo todo. E depois a mídia faz isso o tempo todo. E depois se provam irregulares. Então o que a gente percebe hoje é que existem pessoas que estão acima dos ditames legais. É isso. E essa condenação a 5 anos e 50 mil é muito arriscada. Então, cuidado demais. Quando eu falo para vocês, tomem cuidado. É por isso que quando eu cito a fonte aqui, eu falo para vocês, a fonte é essa. Quando eu trago uma informação, tem base no que está sendo veiculado na mídia. Esse é o sentido. E toma cuidado. Vou dar um exemplo. Está circulando um vídeo aí que o Lula furtou canetas lá do G20. Cuidado, isso é fake news. Cuidado ao divulgar isso, que você pode ser o próximo de amanhã. Porque você pode ser esse que vai estar na mira desse tribunal de exceção.
tá? Por que eu te digo que é fake news? É um evento do G20. Qualquer evento desses tem os brindes que são canetas. Se estão lá dispostos para você pegar, e são lápis, com caderninho, e gente divulgando, falando, olha Lula roubando. Cara, cuidado, se você publicar isso, você hoje pode estar nesse caminho aqui. Então, até se você tiver certeza de uma denúncia que você vai fazer, toma muito cuidado. O Brasil de hoje não é o Brasil que você esperava. Sabe o que vai acontecer com pessoas que criticaram aqueles caras da Odebrecht? A Odebrecht pode denunciar essas pessoas podem ser condenadas. Sabe você que chama Lula de ladrão? Você pode ser preso por chamar Lula de ladrão. É o Brasil de hoje, meu irmão. Então, toma muito cuidado com o que você faz nas redes sociais. Ah, doutor, mas isso é censura. Meu amigo, eu prezo pela sua liberdade. E de dentro de uma cadeia, condenado a 17 anos, você nem direito de falar tem. Então, toma muito cuidado. Esse é o meu ponto de vista em relação a isso, tá? Vamos lá. O Alexandre de Freitas, ele pôs um questionamento aqui sobre a atuação dos advogados. Estão sendo ridicularizados os advogados nas redes sociais e na grande mídia. Alexandre de Freitas, que é deputado, escreveu o seguinte: estou vendo muitas críticas sobre as sustentações orais dos advogados dos presos políticos do 8 de janeiro. O que é preciso entender é que, diante de um julgamento parcial, com sentenças prontas, restou à defesa apenas a exposição pública do circo. Optaram por não participar de um teatro. Palavra ótima, porque efetivamente as sentenças estavam prontas e os advogados poderiam sim fazer as mais extraordinárias defesas, que nada disso seria levado em consideração. Poderiam ter argumentado, e como alguns o fizeram, como por exemplo o Sebastião Coelho, competência, parcialidade, individualização das penas, tudo isso, a subjetividade do agente, tudo isso eram questões que poderiam ser questionadas, mas para nada. E aí o José Maria Trindade, repórter da Jovem Pan, ele foi cirúrgico. Ele falou o seguinte: olha, esses advogados, algum deles, principalmente esse que errou a questão do livro Pequeno Príncipe, com o príncipe de Maquiavel, e a fala de os fins justificam os meios, se quer estar no livro do príncipe do Maquiavel, ele aproveitou um momento, já que não poderia fazer nada, ele não se preocupou em defender o réu. Ele preocupou em aproveitar a visibilidade das redes sociais, aproveitar aquele momento de fama que ele teria, mas para falar coisas que o povo brasileiro queria falar para o STF. E eu digo para vocês, é questão de tempo que esses advogados serão, digamos assim, levados ao mesmo resultado final, ou dos próprios clientes que eles defenderam, ou desse advogado que eu trouxe aqui. Então, você tem que saber muito bem, em momentos de exceção, você tem que entender o que você fala e como você fala, porque é nitidamente arriscado expor sua liberdade de pensamento, porque hoje o pensamento, o próprio Zanin falou isso durante um evento, a liberdade de expressão é limitada, tá? A liberdade de expressão, ela não é concreta, ela não é ilimitada, ela é limitada. Então, cuidado, tá? Eu tô falando porque eu me preocupo com cada um de vocês que me acompanham, passam os dias aqui comigo. Muito cuidado, cuidado. Não republica coisa que você não sabe vir de fonte coerente e correta. Muito cuidado mesmo. Senão, você pode ser o próximo da lista amanhã, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.